Oiê! No vídeo de hoje você vai pintar comigo minhas primeiras aquarelas. E para isso eu abri meu caderno Canson novo e marquei as páginas, protegi as bordas com uma fita crepe. Na verdade não é uma bem fita crepe, é uma fita durex especial que eu comprei com a pretensão de que eu não manchasse as laterais das folhas com a coloração, com a tinta, com a gravura que eu fizesse. Então, na sequência, eu preparei a minha tinta aquarela, diluindo o tom de azul com um pouco de água em partes que eu achasse suficientes para fazer a coloração na intensidade que eu gostaria. A minha ideia nesse primeiro desenho era fazer um céu em tons diferentes de azul, representando aí o horizonte, e para isso eu usei um azul bem intenso no começo e fui então diluindo essa cor, amenizando essa cor para o final para criar essa ideia de degradê de impressão. Eu vi algumas técnicas na internet sobre como fazer isso, então eu misturei um pouco de água ao longo do processo para que a cor ficasse menos intensa e fui reaplicando no papel para criar esse efeito esperado. Eu usei também o apoio de um papel ao lado, né, um papel para limpeza desse pincel, porque depois, se você passa o pincel mais seco, sem a tinta utilizada inicialmente, você consegue intensificar esse tom mais claro, esse degradê. Então, eu fui tirando o excesso da água e com tinta do meu papel para criar uma intensidade mais suave de cor no meu degradê, que eu conseguisse, então, reduzir a tinta no papel. Na segunda imagem, a minha intenção era fazer 2 folhinhas e uma flor. Acabei fazendo apenas 2 folhas, criando inicialmente um tom de verde mais claro e na sequência eu misturei com um verde mais intenso diluído. A ideia era que eu criasse tonalidades, né, subtons do verde, trazendo também uma folha mais fidedigna, mais realista, e não usando só a cor da tinta que eu tenho originalmente. Eu esperei que ela secasse um pouco e fiz a terceira imagem, que era um barco no horizonte, então eu usei um pouco daquele azul inicial, criando ali algumas ondulações com diferentes tons de azul. Infelizmente eu não gravei esse momento, e só um restinho do pincel com um azul mais claro para criar o céu. Eu fiz um barquinho simples de preto, não gostei do meu barquinho, vou tentar procurar técnicas melhores para fazer barcos e algo parecido, já que eu gosto bastante de mar, barcos e horizonte. Mas para minha primeira tentativa eu achei ele bem simpático e também foi a ideia para que as folhinhas do desenho anterior ficassem prontas, um pouco mais secas, para que eu conseguisse incluir mais cores e complexidade na imagem ao lado. Então, eu fiz esse barquinho durante esse processo. Enquanto eu também esperava, eu resolvi para o último quadrante criar uma flor. A minha inspiração era uma flor com um tom de amarelo queimado, um tom quase marrom, mais intenso, então eu misturei 2 cores da minha paleta, eu misturei o marrom com o amarelo, diluindo também ele na cor desejada para criar essa tonalidade, e a flor, como eu vi na internet, eu criei juntando 2 parênteses. A minha ideia era conseguir fazer essa técnica para fazer uma pétala fechada. Eu tive um pouquinho de dificuldade de fazer esses 2 parênteses, acho que eu poderia ter treinado um pouco melhor em outro papel antes do que fazer esse resultado direto já no meu papel para aquarela, mas foi também uma primeira tentativa e eu devia ter parado aí, meus amigos. Depois, com o tempo, eu encharquei um pouco do desenho, tirei o excesso e não gostei do resultado. E para piorar, apliquei tinta branca, o que eu achei que estragou totalmente a minha florzinha. Então, eu vou ter que estudar um pouco melhor para aprender a fazer esse desenho, flores, que também são imagens que eu gosto bastante, que eu pretendo praticar mais vezes. Mas aí sou eu tentando consertar, e muito se fala sobre quanto mais a gente mexe, pior fica. E eu acho que realmente não foi muito feliz da minha parte ficar mexendo muito nesse desenho.
Depois de tentar consertar a minha flor, então, eu apliquei uma última camada nas folhas, eu coloquei um verde mais intenso, achei que ficou bonito, e utilizei esse mesmo verde com um pouquinho mais de intensidade para fazer as folhas da minha flor. Eu fiz as folhas também numa técnica que eu vi na internet, tentando utilizar um pincel mais firme, né? Inclusive pegando ele já mais próximo, no cabo mais próximo das cerdas, para criar um desenho com mais firmeza e mais precisão. E achei que deu um toque diferente, deu um detalhe bonito para a flor. E preciso ainda praticar mais esse tipo de desenho. E aí, depois de fazer as folhas, eu coloquei um miolo nessa flor de branquinho. Era onde eu deveria ter parado, como eu comentei também com vocês. Acho que a flor precisa de miolo, mas eu não gostei desses riscos, desses detalhes depois que eu fiz, que a minha ideia era criar também uma luz, criar uma textura para a minha imagem, mas achei que o resultado final não ficou legal. E aproveitando o mesmo pincel, a mesma cor, eu fiz também alguns desenhos de pássaros, de gaivotas na minha imagem ali do céu. Esse eu achei que ficou bonitinho, que ficou simpático, gostei e provavelmente o primeiro quadrante é a minha gravura preferida, a minha primeira aquarela e a preferida de todas elas. Eu achei que o desenho ficou bem simpático, bem bonitinho. Ao final eu tirei essa proteção lateral que eu fiz. Esse durex, ele soltou um pouco do papel, então provavelmente eu colei ele muito forte ou ele não é indicado para essa finalidade. Eu vou estudar ainda alguns outros produtos para não ter esse mesmo resultado em obras futuras. Eu não gostei, achei que ele rasgou um pouco, não ficou aparente no vídeo. Mas no geral eu gostei do resultado. E você, o que achou?